Bom, estamos, desde a semana passada, entramos no Novo Testamento. Na linha do tempo, estamos falando de um panorama com a intenção de munir vocês com uma percepção do todo do Evangelho, das Escrituras. Nossa ideia é que você tenha habilidade mínima de saber os tempos, de princípios, de leis, de mandamentos, de coisas que o Senhor se revelou e como Ele se revelou ao longo da história. Hoje nós chegamos no Evangelho de João. Obrigado, Sam. Tá bom. O Evangelho de João. O Evangelho de João, na semana passada eu falei dos evangelhos sinópticos ou sinóticos. Os dois nomes estão certos. O que significa sinótico? Alguém lembra? Sinótipos? Que significa ver junto. Ou seja, são textos que a gente precisa enxergar junto. E quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. São muito peculiares. Por que são peculiares? Eles são um bloco. Porque possivelmente quem os escreveu buscou na fonte comum. Estudou nos mesmos lugares. Tá bom? O Evangelho de João, nós falamos semana passada também que cada um dos evangelhos teve uma destinação prioritária, um povo. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a característica de como ele foi escrito, apontou para qual povo? Para os judeus. Por quê? Porque a maneira como Mateus escreve, Mateus era um judeu, tinha como alvo revelar Cristo como Messias. Tá bom? E o Marcos? Marcos foi escrito para um outro povo. Alguém lembra? Os romanos. E a linguagem era apresentar o Cristo como um soldado, como um libertador da escravidão, como um guerreiro, alguém que toma o governo, né? E Lucas, o médico, escreveu 2 livros, não é isso? O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu. Tanto é que toda vez que você for ler Lucas, sugestão, leia Lucas e a hora que acabar você já pula para Atos, para você entender uma linha de raciocínio. Ele está continuando uma carta, tá bom? Ela foi organizada de maneira distinta, mas é Lucas também. E Lucas tinha como objetivo um outro povo. Alguém lembra? Os gregos. Por que os gregos? Porque a Grécia tinha como base a cultura daquele tempo. Ela tinha o respeito do povo. Era o que produzia a cultura, era a Grécia. Então olha como que Deus é fantástico, né? Ele se revela a pessoas e a maneira como que essas pessoas são levantadas para registrar como ele se revelou, elas revelam aos 3 principais povos daquela época, de maneira total. Então não tinha como ficar fora do que Deus estava fazendo. Deus se revelou às 3 principais potências do mundo daquela época de maneira singular. Por isso que Romanos fala que nós somos indesculpáveis, porque Ele mastigou para nós. Aí você fala para mim, David, mas eu não sou judeu, eu não sou grego e não sou romano. Então Ele providenciou para você o Evangelho de João. João é o Evangelho com a linguagem para o gentio. Quem que é o gentio? É o não judeu, é aquele que não sabia a lei, mas que agora acredita em Jesus. O Evangelho de João, então, vai ser para todos os públicos. E é um caráter universal esse Evangelho. Se a pessoa não se encaixasse em nenhum dos 3 evangelhos, ela seria encontrada por o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para uma igreja local, para a pessoa que estava muito ligada ao judaísmo. Então vamos voltando lá. Jesus morre na cruz, ressuscita, se revela a pessoas,
começa a nascer uma igreja, Atos dos Apóstolos vai registrar isso, e aquele povo que detém a revelação de Deus, que consegue olhar para Jesus e falar, esse é o Messias, a maioria eram judeus. Então, por exemplo, quando Pedro começa a falar, reconhecendo que ele era o Messias, aquilo está vindo de uma origem comum, alguém que sempre sonhou com a revelação do Messias. Porém, nesse ambiente começa a se converter gentios, pessoas que não eram judeus, eram mestiços, mas que começam a acreditar no que foi feito por Jesus. E aí começa a ter um problema. Como que vai congregar esse povo? Porque os judeus não estão aceitando eles no meio. Então, por causa dessa cisão que começa a ter na vida da igreja, na revelação da igreja, o livro de João foi escrito para fundamentar uma comunidade que tinha muita proximidade com o judaísmo, mas era cheia de pessoas gentias. Então nasce uma comunidade separada. Uma comunidade judaica continua acreditando Jesus como Messias, judaico-messiânico, né? Continua por um caminho e nasce uma comunidade gentia que anda próximo, mas não dentro. E o Evangelho de João vai ser a base para essa comunidade se estabelecer. O Evangelho de João detalha a luta de vários indivíduos que foram confrontados pelas autoridades, tanto espirituais, quanto as autoridades, na perspectiva judaica, quanto as autoridades morais também daquela época. Então, por exemplo, é o livro de João que tem a história de Nicodemos. Aquele homem que deveria saber o que ele não sabia e sabia demais o que ele não precisava saber. E ele é confrontado por Jesus. É em João que tem a história da mulher samaritana. E o que era uma mulher samaritana? Uma mestiça, uma judia, misturada com outro povo. Está entendendo? O Evangelho de João tem esse caráter universal. Unir pessoas pelo Cristo, em prol de uma vida com Cristo. Há duas crenças muito fortes hoje que o Evangelho de João tem sido reduzido. Então tem igrejas se formando, tem movimentos se formando sobre duas crenças principais que, acredito eu, precisamos tomar cuidado. A primeira delas é que diz que Deus só abençoa e leva para o céu pessoas decentes. Isso significa, é o que a gente tem chamado de uma crença moralista do Evangelho. Então, de um lado, as pessoas estão pregando, não que a lei não seja devida e cabida, porém, a vida nova é resultado de uma lei que foi alterada dentro de nós. Não é um esforço físico. Existe um esforço físico de se negar a realidades imorais como consequência de um novo nascimento. Você não tem como lutar contra questões morais sem novo nascimento. E tem muitas comunidades impondo uma crença moralista sem novo nascimento. E ela não vai conseguir. Né? Paulo fala que o nosso testemunho não pode levar as pessoas ao inferno, né? Amarrar a pedra no pé do outro e jogar ele no abismo. Mas só é possível você não jogar outro no abismo se houve novo nascimento. E o livro de João é uma baita história para a gente ver um novo nascimento. Segunda crença, muito comum nos nossos dias, é que o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem. Você está bem consigo mesmo? Eu estou bem. Você está feliz? Eu estou feliz. Então tá bom. Isso, pessoal, é uma crença apenas terapêutica do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é muito maior do que isso. Ele é muito mais poderoso do que isso.
nós de fato vamos alcançar uma felicidade substanciada por algo que é muito maior do que a gente pode imaginar. Não é uma felicidade que eu posso provocar. É uma felicidade que é uma resposta que se baseia em nada que é físico ou nada que depende do outro. Estamos juntos? Sim ou não? Nós não cremos em nenhuma dessas duas crenças. Nós cremos no Evangelho que ele pode sim fazer com que a pessoa seja moralmente honesta. E ele deve. Nós cremos num Evangelho que ele também tem o seu fator de cura terapêutico. Mas nós cremos, sobretudo, num Evangelho que comissionou pessoas a ser discípulo de Jesus, a carregar a sua cruz e seguir os princípios dele. Esse é o Evangelho. E João é esse Evangelho. É um Evangelho firme, duro, que fala para as pessoas que elas têm que nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você conhece demais das coisas da terra, mas não é capaz de conhecer das minhas coisas. E o Evangelho de João também diz, João capítulo 4, João 4:4. Diz assim: e era necessário, João 1:4. João 1:4. 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 1, 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida estava nele. Sabe o que o Evangelho de João fala muito forte para nós? Que só existe um que pode nos dar a vida: Cristo. Porque a vida está dentro dele. Por isso que a pessoa pode ter a religião e não ter vida. Porque a vida só habita dentro do dono da vida. E quem é o dono da vida? Cristo. Tudo que foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi criado seria. Porque ele é a vida. Então esse é o Evangelho de João. Eu gosto que o professor Xavier, X-Men, quando ele chega para tentar convencer aqueles soldados que tinham passado para o lado de lá, ele chega e fala assim: fulano, você não precisa ser mau. Sabe aquela mulher que muda de negócio? Como é que ela chama? Mística ao nome. Entendeu? Ela não se aceitava como pessoa, se achava feia, e por isso no começo ela começa a usar os homens, né, para tentar se aceitar. Ela tinha relação e matava, porque ela era muito bonita, transformava numa mulher bonita, depois ela mostrava quem ela era e matava a pessoa. Aí ela passa para o lado de lá, fica mal. Só que ela tinha começado bem lá com o professor Xavier, né? E aí o professor Xavier chega para ela e fala o seguinte: olha, foi nos dado uma nova chance de definir quem a gente é. Foi nos dado uma nova chance de definir quem a gente é. E nessa hora eu lembrei: Cristo. Eu estava destinado a ser um mutante mau, rebelde. E Ele me deu uma nova chance, uma segunda chance. Glória a Deus por isso, né? Gente, o texto base de hoje é João 6:48. Tudo que eu falei até aqui foi só uma introdução sobre o Evangelho de João, e vamos começar em João 6:48. Eu sou o pão da vida. João 6:48. Eu sou
o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Gente, a fome... Alguém já passou fome? A fome é uma das experiências mais drásticas da humanidade. A vida de uma pessoa, ela nunca mais é a mesma depois que ela passou fome em algum grau. Ela produz inquietação, desespero e até mesmo a morte. Hoje, a ONU diz que a cada 24 horas morre quase 3.000 pessoas no mundo de fome. Três mil pessoas a cada hora morrem de fome no mundo. Então a fome, ela é uma devastadora de pessoas. Ela nos corrói por dentro. Eu lembro uma vez que eu passei fome proposital, né? Fizemos um jejum um pouquinho mais prolongado. E ficamos... Quando chegou no terceiro dia, fiz um jejum de alimento sólido, eu fiquei só com água. E quando chegou no terceiro dia, eu estava na casa assim, e tinha uma casquinha, sabe quando você passa a massa e a casquinha da tinta começa a soltar? Eu comecei a olhar para aquilo e desejar comer a casquinha da parede, de tanta fome. Outra vez um pastor querido, também de jejum integral, e nós tínhamos ido para a casa dele, e aí estudando a Bíblia, jejuamos alguns dias. Ele já estava de jejum quando eu fui para lá, para a gente ter esse tempo, e era o meu segundo dia, e era o 7º dia dele só com água. E ele estava deitado assim na varanda assim, e o vizinho começou a acender uma churrasqueira e colocou um pedacinho de carne lá, só que ele estava meio que cochilando. Ele falou: eu devo estar sonhando, né? No churrasco nessa hora. Só que aquele cheiro começou a produzir aqueles negócios que solta no estômago, que dá fome pra gente. Só que ele já estava com, imagina, muita fome. E ele começou a passar mal, teve que ir para o hospital, porque o organismo dele liberou as toxinas achando que ele ia se alimentar. Não é mesmo? A fome, gente, de fato é uma experiência que nos nivela. E interessante que na época, desde sempre, a fome sempre foi uma preocupação da humanidade. A humanidade sempre teve medo de passar fome. Então, lembra comigo de quando aquele tempo que o povo é invadido e levado para o Egito e trabalha como escravo? Uma das poucas regalias daquele povo era o quê? Plantar o que eles iam comer, para eles não passar fome. E lembra quando eles são libertos por Moisés e vão para o deserto? O motivo principal da primeira murmuração qual era? Você nos trouxe para esse deserto, nos libertou daquele império para a gente morrer de fome? Gente, eles eram escravos, agora eram livres, mas eles achavam mais interessante. Lembra quando eles falam? Eu preferia ficar lá porque lá tínhamos cebolas, tinha nossos alimentos. Olha a mentalidade, eu prefiro ser escravo e ter comida do que ser livre e passar fome. Entre aspas, passar fome. Porque o que Deus fez? O problema é o pão? Eu vou fazer algo com vocês hoje no deserto que um dia vocês vão entender quem é o pão. E o maná descia todos os dias. No fim da tarde eles iam lá, recolhiam o maná do chão e era a porção do dia. Interessante que era a porção do dia. Alguns espertinhos pegou para sobrar para mais um dia, o que acontecia? Apodrecia tudo, tinha prazo de validade, pessoal. Por que Deus fez isso? Para ver se dia após dia eles confiavam
naquele que iria sustentá-los de um pior caos da humanidade, que é passar fome. E na sexta-feira, o sábado ele não pode trabalhar. O que Deus fazia? Dava porção dupla, só na sexta. Aí a pessoa tinha para a sexta e para o sábado. Interessante, né? E eles matavam a fome. Israel passou por um tempo de fome, pessoal. Muita fome. Na época, por exemplo, do profeta Eliseu, Samaria foi cercada pelos sírios, não entrava e não saía ninguém. Dentro eles tinham dinheiro, tinha como comprar, mas não tinha como ter acesso, não podia entrar ninguém. O inimigo tinha acampado fora de Samaria e agora queria pegar Samaria para eles. E lá em 2 Reis, capítulo 6, diz uma história que a cabeça de pombo, não, vamos lá, 2 Reis 6, 24. 2 Reis 6, 24. Olha o que começa a acontecer em Samaria por causa da fome. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Cabeça de um jumento, gente, almoço. Esterco de porco, a mistura. Esterco de pombo. O pombo, para muitas culturas, é um animal impuro, né? Imagina comer o esterco do pombo, como mistura. Fome em Samaria. O cenário é fome. Continuando, versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: Rei, me acode, meu senhor. Versículo 27. E ele disse: Se o Senhor não te acode, o que eu posso fazer por você? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei. Que tens? Respondeu ela: Essa mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Gente, a fome foi tão devastadora a ponto do canibalismo ser uma realidade forte do povo de Israel naquele tempo. Eles começaram a comer gente. Imagina, hoje você me entrega o seu filho e a gente come, amanhã eu te entrego o meu. Isso aqui não é uma história, viu, pessoal? Isso aconteceu, é um fato. Houve tamanha fome que a pessoa teve coragem de matar seu próprio filho para comer. Dizem aí, né, que os limites da fome, é possível isso acontecer. Pessoas comem a sua própria carne e bebem a sua própria urina por fome e sede, né? A prática do canibalismo em Israel começou a funcionar, a acontecer. E essa história toda de fome me levou a um outro texto e uma história muito interessante, que é a história de Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos lá, Ruth. Belém de Judá também estava enfrentando um tempo de muita fome. Pensa comigo, a terra que antes manava leite e mel, agora o povo está matando, está comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, como mistura. Que isso? Sumiu da minha Bíblia. É Reis, Juízes, Ruth. Achei. Ruth 1, a partir do versículo 1.
Olha que história interessante. Houve uma época, né, que o povo estava com frequência se desviando de Deus, e Deus levantou Ruth. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Olha aí de novo a fome. Fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a mulher e 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Porém, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então o que a história aqui está contando, pessoal? Era um tempo de apostasia, era um tempo de confusão, de degradação moral, de tristeza. Deus estava retendo o alimento, retendo a chuva, para que o povo se voltasse a Ele. Isso custou muito caro. Diz a história que Ruth morava em Belém. E sabe o que significa a palavra Belém? É 2 palavras hebraicas, né? Beit e Lehem, que significa literalmente casa do pão. Belém é a casa do pão. O problema é que um dia faltou pão aonde? Na casa do pão faltou pão. Literalmente, em Belém faltou pão. Ruth se levanta, na verdade, o marido de Noemi, né, Elimeleque, se levanta e vai para onde? Para Moabe, porque não tinha mais pão na casa do pão. Irmãos, essa é uma realidade hoje. Tem muita gente saindo de Belém e indo para Moabe, porque Belém, que deveria ter pão, não tem mais pão. Tem muita gente saindo da igreja porque as pessoas estão falando e aquilo não alimenta mais as pessoas, porque é um entretenimento, porque é apenas um show, porque é apenas uma justificativa para negócios escusos. Porque o que mata a fome das pessoas é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o Cristo, é o pão vivo. E as pessoas estão saindo de Belém, indo para onde? Moabe. Quem lembra quem é Moabe? Que cidade é essa? Não sei se você lembra, Moabe foi aquela cidade fundada pelas filhas de Ló. A atitude das filhas de Ló. O que as filhas de Ló fizeram? Quando ele já estava velho, viu-se elas que não teria mais descendentes, embriagaram o pai, e numa noite uma dormiu com o pai, a mais nova dormiu com o pai numa noite, e a mais velha dormiu na outra noite. Lembra dessa história? E aí gera-se 2 filhos, um chamado Moabe e outro chamado Amon. E esses 2 filhos são fundantes de cidades. Um dá origem ao povo moabita e o outro dá origem ao povo amonita. Todos 2 fruto desse incesto, desse pecado. Porque na lei dizia que um pai não pode tocar num filho. Era proibido, mas elas fizeram isso. Então, o que era Moabe, pessoal? Moabe era uma cidade da perversão. Era um lugar onde as pessoas não tinham limites. Voltando, Elimeleque sai de onde? De Belém, por fome, e vai para onde? Para Moabe, gente. O que tem de gente hoje escolhendo ir para Moabe e viver perversão,
Por falta do Evangelho. Por falta da palavra de Deus. Porque no fundo, nós podemos ter estratégias para os jovens. Mas não pode faltar o alimento, o pão vivo, que é a palavra de Deus. Qualquer atividade sem o conteúdo tutano, que é Cristo, vai virar entretenimento e pode se tornar Moabe. Lugar de perversão, de perdição. Então esse cenário para nós é muito pontual nesses dias, porque tem muita palavra e muita gente morrendo de fome, mesmo dentro de muito lugar que tem palavra. Pessoas morrendo, gente, de inanição. Mas estão indo no culto. Vão no culto, mas morrem de fome. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque em Belém não tem mais pão. Está faltando pão na casa do pão. E isso já tinha uma profecia para isso acontecer, que é Amós 8:11. O profeta Amós tinha dito que viria dias que Deus enviaria fome sobre a terra, sobre toda a terra, não de comida, nem de pão, não de água, não de comida nem bebida, mas da palavra dele. Lembra disso? Amós 8:11. Hoje temos vivido dias de Amós. Dias de Amós. Muita gente com fome da palavra. Fome, gente. Fome. Se arrastando entre os cultos para ter palavra de Deus. Às vezes eu fico meio encabulado quando alguém usa meio versículo e fala o resto sem usar a Bíblia 40, 50 minutos. Porque o que vai sustentar as pessoas não é o que eu acho, é o que está escrito aqui. Não é isso? Por isso que nossos cultos, nós vamos falar isso em outubro, a centralidade do nosso culto é a palavra. É o volume de palavra. Se nós tivermos um louvor de 1h30 e 15 minutos de palavra, tem algum problema. Se nós temos 5 louvores e meia hora de palavra, tem algum problema. Está em dissonância. Nós podemos ter um dia só de louvor, mas a palavra que está no nosso meio, ela tem a primazia sobre tudo no culto. Por isso que muita gente tem morrido de fome. Muitos estão nessa realidade, saindo de lugares que deveria prover pão e não tem mais pão. Tem ecumenismo, né? Tem filantropias, que tudo isso é bom, mas não é o pão. Pessoas têm trocado o alimento pela perversão. Por quê? Porque saíram de Belém e foram para Moabe. Quem foi Elimeleque? Sabe o que significa Elimeleque? O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Noemi significa agradável. Mas sabe o nome dos filhos? Malom e Quilion? Significa Malom, enfermidade, e Quilion, fraqueza. Sabe por quê? Eu descobri que eles foram ganhar os nomes quando eles estavam habitando em Moabe. Talvez o alimento que você tem comido hoje será substancial para os seus filhos amanhã. E o lugar onde os seus pés habitam hoje pode ser um preparo do alimento para você servir para os seus próprios filhos. Porque Malom ficou enfermo e morreu. Quilion ficou fraco e morreu por falta de pão. Agora, interessante que Elimeleque perdeu a vida tentando uma vida melhor, né, pessoal? Eu vou sair de Belém para buscar uma vida melhor, mas ele busca uma vida melhor e morre. Os filhos, tentando garantir o sucesso da mãe, morrem também. E a família toda se desestrutura, ficando apenas Noemi e as suas 2 noras, Orfa, ou na sua versão pode estar Ofra
mesma pessoa, e Ruth. As duas eram moabitas, nasceram em Moabe e casaram com filhos de Belém. Olha aí, olha o problema. Só que nesse processo, Ruth se converte ao Senhor. Ruth começa a conhecer sobre o Senhor de Noemi e começa a comunicar externamente valores do Deus de Noemi. Ela mudou de dentro para fora. Ela começa a ser alterada por esse Deus de Noemi e tem uma ideia. Ela chega para Noemi, Ruth chega para Noemi e fala assim: olha, fiquei sabendo que voltou a ter pão em Belém, voltou a ter pão na casa do pão, vamos voltar para lá? Acho que lá é o nosso lugar. E aí a história diz, versículo 8, que disse Noemi a essas duas noras, versículo 8, Ruth 1:8, ide, voltem cada um para a casa da sua mãe, e o Senhor usa com benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em voz alta. E lhe disseram: não iremos. Porém, versículo 11, Noemi disse: volta, minhas filhas, porque vocês vão comigo? Tenho ainda eu filho no ventre, para que vocês possam ter novos maridos? Versículo 12, tornai, filhas minhas, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar até que eles viessem a ser grande? Vocês iam se abster de uma vida matrimonial até essa idade? Não, minhas filhas, voltam por vossa causa. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, os seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não te seguir, porque aonde que você for, irei eu. Onde você pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Coisa linda, né? A história é muito legal. Vira para uma e fala: você tem coragem de renunciar o resto da sua vida para ficar comigo, uma velha? Vai viver sua vida, vai ter marido. E aí Orfa faz o quê? Tem razão, eu gosto da senhora, mas, né, eu não vou deixar de desperdiçar a minha vida. E sabe para onde que ela vai? Para Moabe. Ela quis viver a vidinha dela no povo dela. Sabe o que faz Ruth? Ruth, que significa amizade. Interessante? Criou um laço tão profundo com essa mulher, com essa viúva, que falou: não, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Aonde você for, eu vou. Aonde você deitar, eu deito. Aonde você viver, eu vivo. Aonde você morrer, eu morro. Porque o seu Deus é o meu Deus agora. Ele nos fez um. Pessoal, Orfa e Ruth representam dois tipos de pessoas no nosso meio. Orfa representa aquelas pessoas que, ao colocarem na balança as perdas e os ganhos, vão pensar em si primeiro. E aí não dão conta de seguir para a casa do pão. Mas Ruth significa aquele que não tem outro caminho a seguir. Que a família já se tornou a família que está sendo gerada, não que olhou para trás. Aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás não é digno.
Ruth significa essa amizade, esse ingrediente necessário para construir uma caminhada que expressa o reino de Deus. Pacto, realidade pactual, Cristo em nós. Ruth. Duas mentalidades. Orfa era eu e o meu. Ruth era nós e o nosso. Eu acho uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia, porque como que termina essa história? Vocês lembram? Volta-se para Belém, Ruth e Noemi. Noemi já está velha, ela coloca ele na casa e vira para ela e fala assim: ei, eu vou buscar o alimento para nós, pode ficar em paz. E existia na lei de Moisés a lei do respigo. Quantos já ouviram falar da lei do respigo? Quando os agricultores colhiam os alimentos, o que caía fora do cesto era para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Ruth sabia disso. E ela foi para um campo onde eles estão colhendo e foi atrás do cesto. E ela está lá andando atrás do cesto, o que caía fora do cesto ela pegava e colocava no cesto. Só que naquele dia que ela foi, justamente naquele dia, quem estava no campo observando a colheita? O dono do campo, Boaz. E Boaz olha para aquela mulher e fala assim: quem é? Ah, é uma moabita, viúva, nora de Noemi. Lembra de Elimeleque? Então, ela é nora de Noemi, foi casada com o filho dele. E você não sabe a história dela, Boaz? Não, me conta. É o seguinte, ela tinha duas noras, e uma nora, ao ser confrontada o eu ou o nosso, pensou mais em si mesma e voltou para Moabe, para viver na perversão. Só que Ruth abriu mão da vida para cuidar da sogra. E sabe o que ela está fazendo aqui? Porque como ela é moabita, ela não é judia, ela não pode pegar do cesto, ela tem que pegar o respigo. Ela está pegando o respigo para levar comida para a mãe, porque Belém é a casa do pão, ela precisa fazer um pão para comer e sobreviver e matar a fome. Boaz falou: interessante. Vamos ver se ela vem mais um dia. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, quem estava lá? Cabecinha baixa, esperando as pessoas começarem, não tocava em nada, porque já tinha alimento no chão. Só que o respigo era o seguinte: na hora da colheita, o que cair fora é teu. O que já está fora não é teu. Respeitou. O que caiu fora é semente para um novo plantar. Ela respeitou o tempo. Boaz, essa menina é interessante. Boaz chama a Ruth para conversar e fala: Ruth, me conta um pouco mais da sua história. Aí Ruth contou a história que elas tinham vivido em Moabe. E Boaz falou assim: olha, faz o seguinte, aguarda aqui um pouquinho. Chama um homem e fala assim: ó, pega o cesto, uma grande porção, e enche mais o cesto dela, sem falar para ela levar muita comida para Noemi. Quando ela chega lá com muita comida, Noemi fala o seguinte: eu estou achando que Boaz está te dando, gostou de você. Faz o seguinte, Ruth, troca a sua roupa, toma um banho. Sabe aquele tapa assim, você sabe que é naquela noite, que ele vai estar lá? Dá um tapa, põe um perfume. Eu sei onde é o celeiro onde ele dorme, a casa dele. Você vai lá e não chega tirando a coberta, tirando a roupa e pulando em cima dele, não. Faz o seguinte, chega lá e no pé da cama dele, deita seu rosto mediante ao pé, na reta do pé dele, que ele vai entender o que você quer dizer. Mas o que tem a ver isso? Isso é um sinal que você quer ser a serva dele, você quer servir, uma auxiliadora, e ele vai entender. Se ele for um homem justo, ele vai entender. E aí ela faz, chega lá, deita, ele olha, acorda no meio da noite, poderia ter feito outras coisas, não poderia? Dando sopa na cama dele de madrugada,
Mas Boaz era um homem justo. Sabe o que ele fez? Ei, fique tranquila, eu não vou te tocar. Mas quem falou para você fazer isso? Ela falou, eu busco abrigo, porque eu posso ser sua serva, sua auxiliadora. Posso trabalhar no seu campo. Você pode me dar um emprego na sua casa? E ele fala assim, é o seguinte, você é uma moabita. E a lei de Moisés diz que quando alguém morre, outra família tem o direito de comprar os familiares, a posse dos familiares, mas tem que cuidar deles. E na origem, não sou eu o primeiro a assumir a família de Elimeleque e Noemi. Existe um na minha frente. Então não posso te dar essa resposta hoje. Eu sou um homem justo. Vamos até a praça pública pelo amanhecer e eu vou chamar toda a cidade e vou perguntar quem é o primeiro. E aí ele fez. Não tocou naquela mulher, levou ela até a praça, chamou todos e falou, olha, de quem é o direito de posse dessa família? Aí apareceu um. Olha, eu sou irmão de Elimeleque. Eu sou o primeiro. Ele falou, perfeitamente. Pode assumir essa mulher. O cara olhou pro peixe, né? E falou, uau. Só que na hora que ele falou uau, não tem isso lá não. Na hora que ele, ia tomar posse, o Boaz falou o seguinte, mas tem um detalhe, tem a sogra. Como assim a sogra? Você achou que era só ela? Pois bem, a sogra vai morar junto. O cara olha para o lado e fala assim, mas que presente de grego. Você está maluco, rapaz? Não quero não. Como assim não quer não? Não, se tiver que levar a sogra eu não quero. Boaz vira e fala o seguinte, você não quer porque tem que cuidar de uma senhora com fome, é isso? É isso mesmo. Então você está passando o direito para mim que eu sou o segundo. Estou. Boaz vira para Ruth, em praça pública, e para Noemi fala, Ruth, a partir de hoje, você é minha. Seus problemas são meus. Sua fome é o meu problema. E tudo que tem envolvimento com a sua vida, agora é comigo. Vira para Noemi e fala, nunca mais, enquanto eu for vivo, a senhora passará necessidade. Porque Boaz não assume apenas o benefício de Ruth. Ele assume Ruth integralmente, benefícios e malefícios e dificuldades. Isso fala de um amor pactual, né? Quando a gente escolhe alguém para amar, a gente não escolhe o benefício. A gente escolhe o todo, não é mesmo? E Boaz escolheu essa mulher, se tornou uma mulher, até então estéril, uma mulher mãe de filhos. E sabe quem que Boaz tem filhos com Ruth? E sabe quem que é o filho de Ruth? Obed. E sabe quem é Obed? Pai de Jessé. E sabe quem é Jessé? Pai de Davi. E sabe quem é Davi? A linhagem de Jesus. Jesus é filho, na origem, na ordem genealógica, de uma moabita chamada Ruth. Como que Deus escreve certo por linha certa, né? Tudo no plano. A posteridade, o legado dessa mulher é muito especial. Fechando, sabe o que eu descobri? Sabe onde que Davi nasceu? 1 Samuel 16, 4. Samuel nasceu em Belém, na casa do pão. Sabe onde é a casa onde Jesus nasceu? Belém, casa do pão. Por isso,
Faz sentido ele se revelar como o pão vivo que desceu do céu. Por isso faz sentido ele se revelar: eu sou o pão da vida. Porque todos vieram de Belém e todos sabiam o que ele estava dizendo. E por isso nós lemos aqui João 6, e João capítulo 6, pessoal, é o ápice da missão de Jesus na terra. É a hora que a curva chega lá no topo. A cruz é uma derradeira, né? Ele já está culminando. Mas o ápice da missão de Cristo é João 6. E o que tem lá em João 6? Onde nós lemos? Vamos voltar a João 6. Como que começa João 6? Olha que interessante. Olha o assunto de João 6, início do capítulo. Jesus e a multiplicação do pão. Olha que às vezes a gente lê texto separado e não lê o capítulo. Leia o capítulo. Porque olha o que Jesus está fazendo. No meio do deserto, 5.000 pessoas com fome. Olha a cena se repetindo. Lembra do Antigo Testamento? Povo no deserto com fome. Ok? Jesus, seus discípulos, no meio do nada e o povo com fome. Jesus fala o seguinte. Os discípulos chegam para ele: Jesus, o povo está com fome. Despede o povo para ir embora. Jesus fala assim: uai, dê vocês mesmos eles de comer. O que ele quer dizer, dê vocês mesmos? O pão vivo já está aqui. Reparta esse pão com o povo. Só que o povo não ligou. Não tem como isso acontecer não. Nem se a gente tivesse um caminhão de pão não alimentava esse povo. Mas quantos vocês têm? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus deve ter pensado assim: eu vou pegar esse exemplo para me ensinar para eles de novo. Vai lá, pega os 5 pães, o que ele faz? Ergue o pão, reparte e dá ao povo. Não, dá aos discípulos e os discípulos entregam para o povo. E o texto diz, João 5, João 6, a partir do versículo 1, lá para o versículo 13, diz que todos comeram e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo carregar. Vocês falaram que não tinha pão, agora tem tanto pão que sobrou. Sobrou 12 cestos, sabe para quê? Para que cada um volte para casa assim: uau, ele é o pão vivo. E eu estou levando o cesto cheio para continuar repartindo. Não é mesmo? Olha o início de João 6. Aí, Jesus atravessa o mar, vai para o outro lado, os discípulos vêm com ele, e Jesus dá uma paradinha e fala assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa de quê? Não, porque o Senhor ninguém nunca fez o que o Senhor está fazendo. Ele fala: não, mentira. Vocês estão vindo por causa do pão. Só que vocês não entenderam a mensagem principal ainda. Porque o pão vivo, lá atrás, vocês tiveram o pão no deserto, que Moisés orou. Mas eu sou o pão que desci do céu. Vocês estão vindo a mim pelo benefício que eu posso fazer. Vocês não estão vindo a mim por quem eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o detentor daquilo que mata suas principais fomes. Sua fome existencial, sua fome de necessidade, sua fome emocional, sua fome financeira. Sou eu o pão vivo. Como pode? Começaram a murmurar. Como pode esse homem dizer que ele é pão, gente? Como pode esse homem dizer que eu sou o pão que desceu do céu? Jesus está querendo apontar para quê, pessoal? Para aquela mesma cena que aconteceu no deserto, que eles enxergassem de uma nova forma. Só que não é este o Jesus, o filho de José apenas?
Lembra disso? Como pode ele dizer que ele desceu do céu, Ellen? Como pode? Jesus 6,48. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Irmãos, com muito carinho por vocês, por favor, receba o meu... Guarde isso que eu vou dizer com muito carinho. Nada nessa vida, nada pode matar a nossa real fome. Nada. A não ser o pão vivo que desceu do céu. Nada. Nenhum bem que você pode alcançar, nenhuma pessoa, qualquer amor, sentimento ou qualquer expressão que você experimentar nesta vida é insuficiente para matar a fome existencial. Nada mata. Apenas um. Porque os seus pais comeram um maná no deserto, e este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer dele não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que Jesus está falando. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode ele repartir a própria carne? Será que ele não lembra que lá em Samaria eles estavam com essa mesma prática de canibalismo, e agora ele quer que a gente coma a carne dele? Ele é louco! Nós não podemos voltar para Samaria. Jesus disse: ei, não é isso. Se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, vocês não têm parte comigo. E o povo não conseguia acreditar, pessoal. As escamas dos olhos deles não podia. Olha, quem comer da minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. E o povo está olhando e falando: que isso? Ele está louco. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E o povo está ouvindo com olhos chocantes. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que coisa linda! Coma dele. Versículo 58, João 6,58. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus enquanto ensinava, mas o povo não acreditava nisso. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, sabe o que eles fizeram? Duro esse discurso. Vou embora. Vou fazer como Orfa. Vou cuidar da minha vida, porque esse homem é louco. Muitos discípulos não aguentarão a realidade pactual. Sabe por quê? Porque a realidade pactual, a gente perde a vida para ganhar a vida. A gente tem que assumir que a única coisa que mata a nossa fome não é a nossa esposa, não é nossos filhos, não é nossos bens. A única coisa que mata a nossa principal fome de vida se chama Jesus Cristo. Jesus. Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar que primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vocês. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam que iam trair. 65. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Versículo 66, João 6, 66. À vista disso,
muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andava com Jesus. Então, Jesus, vendo a deserção de alguns soldados, vira para os 12 e fala o seguinte: vocês não querem ir também? Vocês estão achando duro o discurso? De ter pacto comigo, de comer da minha carne? Por que vocês não vão cuidar das suas vidas? Vão para Moabe. Vão preocupar consigo mesmo. Faz como Ofra. Faz como esses discípulos. Vão embora. E Pedro, com lágrima nos olhos, disse o seguinte: para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Porque tudo que eu tenho ouvido de ti, Jesus, isso mexe tão profundamente comigo, e meu espírito tem vida quando eu escuto do seu pão. Agora temos o pão do céu encarnado. E quando ele está falando sobre comer da carne dele, ele está falando o seguinte: aquele que não passar pela cruz que eu passei, que não se beneficiar pela minha morte, pelo meu sangue, não terá parte comigo. E sabe o que às vezes me entristece muito? É que em muitos lugares eles têm banalizado a ceia memorial. Fazem a ceia sem discernimento interno. E o meu convite para você essa manhã é cear como você nunca ceou na vida. É cear com uma consciência que você está comendo e se usufruindo do próprio corpo do Cristo encarnado. E cada gota daquele sangue que pingou da cruz faz você ter vida. Porque é isso que ele disse: aquele que não se usufruir do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Eu não sei qual tem sido a sua realidade. Eu sei que muitos têm comido apenas migalhas do pão. Lembra da mulher sirofenícia? Que a sua filha está enferma e ela vai até Jesus e fala: Jesus, por favor, cura minha filha. Jesus vira para ela e fala assim: ei, não é justo pegar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Foi duro, né? E aquela mulher, assim como Ruth, que era de fato de raça mestiça, por isso o termo cachorro, raça mestiça, não era judia, judia eram os filhos. Essa mulher fala assim: tudo bem, Jesus, mas os cachorros comem das migalhas que ainda caem da mesa dos filhos. Pode me dar uma migalha, eu estou satisfeito, desde que ela venha de ti. Eu não sei se você já tem comido apenas migalhas. O que eu sei é que ele tem colocado para nós uma mesa onde ele é o nosso pão, ele é o sacrifício de Deus, vivo, encarnado, que viveu, morreu e se tornou para nós uma ceia em memória do que ele fez. Pastor, mas como é que termina aquela história lá de 2 Reis, da fome de Samaria? Quer saber como termina a história? Diz a história, no capítulo 7 de 2 Reis, que na porta de Samaria existia 3 leprosos. Desculpa, 4 leprosos. Por que estava na porta de Samaria e não dentro de Samaria? Porque o leproso, ele não poderia ser parte com aquela cidade, ele morava na cidade de refúgio, fora dos portões. E esses 4 leprosos olharam para dentro, os portões estão trancados e o povo de Samaria do lado de dentro. Olhou para trás, o exército sírio e vem para tomar posse de Samaria.
Esses 4 leprosos, provavelmente habitando em cabanas, estão no portão de Samaria na hora que o povo do lado de dentro está matando o filho do outro para comer com fome. E esses 4 leprosos, sobre um cenário de caos, olha e faz o seguinte: o que nós vamos fazer? Um pergunta para o outro fala assim: o que você acha que a gente deve fazer? Vamos pensar nas probabilidades. A gente pode entrar em Samaria? Não. Se os sírios vier até nós agora, eles vão matar a gente? Somos o primeiro a morrer. Então eu acho que a gente pode ter uma iniciativa. Sabe o que a gente deve fazer? A gente deve levantar essa noite e se dirigir contra o exército do sírio. Talvez um leproso, mas você está louco? É um exército mais poderoso no nosso tempo. Ele tem pegado todas as cidades. Ele falou assim: mas a gente tem alguma coisa a perder? A gente já está morto, meu filho. A gente já está com fome, a gente já vive à margem. Eu não tenho mais nada a perder, não. E sabe quem foi os primeiros a ter iniciativa para matar a fome do povo? Aqueles que não tinham mais nada a perder. E sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade em tomar iniciativa para responder à necessidade do outro? Porque a gente tem muita coisa a perder. É porque a gente ainda tem muita coisa na mão, muita coisa no bolso, muita coisa no coração, que não é o Cristo. Porque esses leprosos não tinham nada a perder mais não. E sabe o que diz a história? Eu não sei se você conhece um ranceniano de perto, mas só te elucidando, os primeiros pontos a ser carcomido pela doença são as extremidades. Então, as pontas dos dedos, os pés, as orelhas, o nariz, eu ia falar os narizes. E, normalmente, se pegar a região periférica dos pés, eles vão perdendo o controle, a acessibilidade, o senso de ficar em pé. Por quê? Porque o tato vai se consumindo. E você imagina esse povo leproso, 4 leprosos, saindo contra um exército, em nome da libertação de uma cidade, 4 leprosos. 2 Reis, capítulo 7. E sabe o que diz a história no versículo 6 de 2 Reis 7? Vou ler para você. 2 Reis 7, 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos como de carros e cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reinos dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que esse povo se levantou e fugiu ao anoitecer, deixando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, seu arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Enquanto 4 leprosos com a iniciativa tomaram a iniciativa, Deus, o dono da iniciativa, fez com que grandes ruídos. Sabe por quê? Porque quando a gente toma iniciativa e vai em nome de Deus, a gente não vai sozinho, é Deus que vai conosco, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que vai às nossas costas. E aqueles 4 leprosos andando com dificuldade, chega no arraial. Uai, eu estava com medo de quê? Que não tem nada aqui. Aí entra na primeira cabana, sabe o que tem na primeira cabana? Comida. Já pega uma coxa de frango, né? E entra na outra, tinha roupas de soldados. Roupas que eles nunca tiveram. E eles vestem. Chega no outro, os tesouros de todo o exército sírio estavam lá, gente. E esses 4 leprosos se dirigiram contra o arraial dos sírios. Imagina a dificuldade de um leproso para andar. Imagina o sofrimento, a fome, o desespero.
Só que eles não ficaram aguardando alguma coisa cair do céu, não, viu? Eles se tornaram a resposta. Porque muitas vezes a gente ama pedir para Deus fazer o que a gente pode fazer. E sabe quem foi os primeiros a experimentar milagre? Aqueles que sabiam que eles em si mesmos não podiam, mas que Deus através deles seria conhecido como Deus dos 4 leprosos. Esses leprosos agora, no versículo 8, chegaram, olha só, chegaram no arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram prata, ouro, vestiram e foram e esconderam e voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa, esconderam. Eles estavam extasiados, olha o que a gente achou aqui. Só que o versículo 9 é maravilhoso. Então disseram uns aos outros: ei, nós não estamos fazendo bem, não. Este é um dia de boas novas. E nós não podemos nos calar. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos anunciar a casa do rei e libertar aquele povo que está com fome em Samaria. Sabe por quê? Porque o que nós encontramos resolve o nosso problema para o resto da vida, mas eu prefiro matar a fome do povo do que ser um egoísta e guardar só para mim. Vamos, porque hoje é dia de boas novas. E volta os 4 leprosos e chegam na porta de Samaria de novo, depois de andar tudo de novo para trás, e param lá e falam: rei, olha o que nós achamos, comida, ouro, armas, pode abrir os portões, abre os portões. E o rei fala: mas como pode? Vai lá, gente, esse homem é louco, ele é um leproso, ele não fala nada que presta, ele é um improvável. Quando o rei abre os portões, pela falta de fé dele, ele é atropelado pelo povo, que vai até o arraial dos Círios, e liberta Samaria da fome, e salva uma cidade. E o rei morre, por incredulidade, pisoteado pelo povo, que saiu atrás da comida. Esses leprosos tinham acabado de se tornar financeiramente independentes para o resto da vida. Só que eles tinham o suprimento para a vida hoje, amanhã e depois, mas eles não dormiriam com a voz e com o choro daquela mãe que perdeu o filho cozido numa panela. E nós, muitas vezes, não fazemos o bem porque queremos o bem só para nós. Só que hoje, esse domingo, é um dia de boas novas. E sabe qual é a boa nova? Eis o pão vivo que desceu do céu e nos deu vida. Aqueles leprosos antes eram pobres, agora estão ricos. Tiveram um estalo de consciência: ei, isso não é só nosso. Bradaram aos porteiros, abençoaram as pessoas e salvaram uma cidade. Pastor, mas você não sabe não, mas tem muitas áreas na minha vida que são leprosas, que estão faltando pedaços, sabe? Tem sentimentos na minha vida que não estão bons. Às vezes eu fico nem aí para o Senhor. Tudo bem. Mas até os leprosos podem ser resposta para uma cidade. E hoje é um dia que Deus tem levantado improváveis. Pessoas que o mundo não os conhece, não os credibiliza, para matar a fome do povo. O fogo
da nossa última onda, do nosso último avivamento, eu acredito que não pega de cima para baixo. Ele pegará de baixo para cima. Pessoas simples, fazendo o que tem que ser feito. E iluminando uma cidade, salvando uma cidade. Não vai pegar os artistas que serão pegos pelo fogo que come por baixo. A compaixão desses leprosos, que não aguardaram aparecer grandes oportunidades, eles se tornaram a possibilidade. E deram um jeito de mudar e tomaram iniciativa. E fizeram o povo comer do pão. Hoje é o dia do pão vivo. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para a casa do pão. Hoje é o dia que você vai cear como talvez nunca antes, sabendo que esse pão é um pão que mata a sua principal fome, fome da vida, fome da existência. E que esse pão pode fazer com que você seja uma resposta. Porque um dia aprove a Deus enviar seu filho encarnado. Deus, estão juntos? Deus, entendeu? Deus com D maiúsculo. Deus pegou seu filho. Era mais doloroso se Deus viesse, menos doloroso se Deus viesse ele mesmo, mas ele pegou o filho e deu para vir nesse mundo, nascer como você nasceu, viver como você viveu, e virar para um povo e falar: ei, sabe o pão que vocês comeram no deserto? Eu sou o pão da vida, comam de mim. Esse Deus mandou seu filho, e esse filho veio, e esse filho sofreu todas as pressões que você imagina que um ser humano pode sofrer. E esse filho suportou todos os caos que uma humanidade poderia pressioná-lo. Tudo isso para quê? Para que você pudesse experimentar desse pão e desse sangue. Para que você fosse incluído numa família nova chamada família de Deus. Pastor, mas eu sou muito ruim. Que bom! Que bom que você está aqui hoje, porque só existe um que é bom. E é justamente esse um que era bom, que nós matamos ele na cruz a pauladas, a chibatadas, que nós matamos ele de maneira sanguinária, e o sangue que verteu daquela cruz nos deu vida. Quero te convidar a orar essa canção conosco. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar essa canção. De
Debaixo de tuas asas eu me escondi. Menino nasceu como um filho, se nos deu, e Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Teu nome e o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou